Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o terapeuta ocupacional precisa avaliar antes de começar os treinos diretos das ocupações. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você conseguir acompanhar todos os conteúdos. E se você já está inscrito, então fica aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É importante que a gente, enquanto terapeuta ocupacional, tenha bem alinhado na nossa cabeça o que é que a criança precisa fazer antes de conseguir desempenhar determinadas atividades do cotidiano. Eu falo isso porque muitas vezes alguns pais nos trazem algumas demandas e a gente de imediato, na intenção de satisfazer aquela demanda, a gente já diz, tranquilo, vamos começar a treinar e eu já vou iniciar esses treinos. Sem antes a gente avaliar realmente para entender se essa criança já tem alguns pré-requisitos que vão dar base para essas atividades. Porque muitas vezes o que acontece é a gente começar a treinar, perceber que a criança ainda não está preparada para fazer essa atividade e acabar frustrando esses pais. A gente bem sabe que são diversos fatores que podem influenciar a aquisição dessas habilidades de atividades realmente do cotidiano. Então, a gente precisa avaliar para entender os fatores contextuais, ambientais, onde essa criança vive, como é a rotina familiar. Essa criança tem todos os componentes físicos, motores, percepto-cognitivos, sensoriais. Então, são diversas coisas que a gente precisa avaliar para dizer à família, essa criança já está pronta para fazer essa atividade, essa criança já está pronta para passar por um treino antes de começar a treinar, antes de ter certeza que aquela criança está pronta. Então, eu vou trazer 5 pontos que vão te ajudar e facilitar a tua análise em relação aos treinos e as habilidades de pré-requisito que essa criança precisa ter. Primeiro ponto, precisamos entender o contexto dessa criança. Onde ela vive, com quem ela mora, como acontece a rotina familiar. A gente sabe que muitas vezes nós treinamos habilidades que não são adequadas ao que a criança vive. Então, por isso que eu digo que é importante a gente fazer uma visita ao ambiente natural dessa criança. Então, se você atende em domicílio, isso já é muito bom porque você vai ter uma visão mais ampla de como aquela criança age no contexto do dia a dia dela, que é a casa em que ela mora. Mas se você atende em clínica, é muito importante que você faça visita domiciliar para entender como é o quarto dessa criança, como é o banheiro, como é que a casa funciona, como são os cômodos, não só a questão física, mas a questão organizacional da casa. Então isso é imprescindível, entender como é que acontece o contexto real da criança. Segundo ponto que você precisa avaliar, estruturas do corpo, que são as partes anatômicas, como órgãos, membros e componentes que fazem parte e proporcionam a nossa função. Então, essa criança está com todas as estruturas do sistema nervoso, da voz e da fala, as estruturas envolvidas no movimento, tudo isso precisa ser observado e analisado, porque isso vai impactar diretamente no treino das habilidades. Terceiro ponto, funções do corpo. Se essa criança está com todas as estruturas do corpo, a gente agora precisa entender se essa função está boa. Então, essa criança está conseguindo desempenhar e usar os seus membros, por exemplo, de uma forma funcional? Pensando nas funções neuromusculoesqueléticas, essa criança consegue ter uma mobilidade boa, uma força? Ela consegue ter controle do movimento? Não existem somente as funções motoras, neuromusculoesqueléticas, mas a gente precisa pensar nas funções mentais, nas funções sensoriais. Então, a gente precisa pensar e observar se essas funções estão adequadas e organizadas para que a gente consiga iniciar a intervenção. Quarto ponto, habilidades de desempenho. Você precisa entender e compreender quais são as habilidades que essa criança já tem antes de iniciar os treinos. Por exemplo, não faz sentido você iniciar um treino direto de escrita se essa criança não tem integração bilateral, adequação postural, habilidades manipulativas e discriminativas, graduação de força. Então, esses são componentes motores que você pode estar trabalhando antes de iniciar esse treino direto. Obviamente que tem alguns casos que, por exemplo, se a criança tiver uma idade muito avançada, a gente já indica que já comecem os treinos diretos, ainda que não tenha todos esses pré-requisitos, para a gente ver se essa criança consegue engajar e se envolver nessa ocupação.
Mas se a gente for pensar num contexto mais ideal, realmente seria primeiro trabalhar esses pré-requisitos para depois a gente ir realmente para o treino direto dessas habilidades. Até porque a gente sempre tem que lembrar que o desafio que a gente dá para a criança tem que ser na medida certa. Então pense, uma criança que não tem nenhum pré-requisito para a escrita e a gente sentar com essa criança com uma folha e um lápis e pedir para ela escrever, talvez seja um desafio muito além do que ela consiga fazer. Isso vai diminuir o engajamento dela na sua sessão. Então trabalhe os componentes aí, os tijolinhos, antes da gente conseguir construir esse muro inteiro. E último ponto, utilizar instrumentos padronizados para rastrear essas habilidades. A gente tem alguns instrumentos que podem ser usados para observar essas habilidades de desempenho motoras, sensoriais, cognitivas, processuais, sociais, mas a gente também tem o PED, por exemplo, que é um questionário avaliativo em que a gente consegue entender quais são as ocupações, né, e as atividades, principalmente relacionadas às atividades de vida diária, que essa criança já poderia estar fazendo para a idade. Então, com esse questionário, a gente já consegue ter uma boa ideia do que uma criança com 6 anos, por exemplo, com o desenvolvimento típico, já estaria fazendo, para a gente poder entender onde a nossa criança, que não é típica, está e poder auxiliar ela a chegar cada vez mais perto desse desenvolvimento padrão que a gente espera. Então é isso, não se esqueça de avaliar antes de intervir. Os 5 pontos que a gente trouxe hoje são essenciais para essa avaliação, para depois a gente começar o processo de intervenção. Então lembre-se sempre de avaliar os componentes contextuais e ambientais dessa criança, a estrutura e função do corpo, as habilidades de desempenho e utilizar instrumentos padronizados para te auxiliar nesse processo. E é muito importante lembrar que o treino de atividades instrumentais de vida diária e o treino de atividades de vida diária são de exclusiva competência do terapeuta ocupacional. Então, nós somos os profissionais capacitados a intervir nas diversas disfunções, como eu falei aqui, nas disfunções motoras, sensoriais, percepto-cognitivas, sociais, ambientais, enfim. Então, nós somos o único profissional que pode intervir nesses treinos diretos das habilidades de vida diária e instrumentais de vida diária. Então é isso, meu povo. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouco vocês. Se você ainda não está inscrito, você está perdendo tempo. Corre e se inscreve, porque esse canal aqui só tem conteúdo de qualidade. E se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha com o maior número de pessoas que a gente consiga alcançar, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.